Quem são esses formadores de heróis? Que assim, eu sou formador de herói. Amém. Eita glória. Que bom. É isso mesmo. Vocês lembram do tema da nosso treinamento passado? Fazendo? Isso, muito bem. Fazendo as perguntas certas, não foi? E hoje nós vamos falar a respeito de formadores de heróis. E para começar, vamos ver aqui um negocinho muito bacana, que é a nossa tarefa passada, né? Nossa tarefa da semana. Qual foi a tarefa da semana? Comece a ler um livro sobre a visão, ok? Tudo certo por aí? Sobre Analdo, me olha, sobre célula, sobre liderança, alguma coisa. Você, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Você, tudo certo? Joia. A outra foi se reunir com sua célula núcleo, que é o líder e os discipuladores, para pensar sobre aquelas perguntas e chegar a um consenso de que nível está a sua célula. Vocês fizeram isso? Sim. Sim? Não? Por que não? Quem sim? Parabéns. Palmas para você. Palmas para você que fez. Muito bem. Para quem não fez, para quem não fez, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Só porque vocês fizeram. Quem não fez vai estar acumulando tarefa para outra semana. Eu sei que vocês tiveram, você, né? Só uma, né? Duas, né? Tiveram razões, né? Por que não fizeram? Com certeza. Você vai falar no seu discipulado para seu supervisor, sua supervisora, por que você não fez. Mas eu sei que você teve uma forte... Como é? Tem uma forte justificativa, né? Com certeza. Mas aí na outra semana não tem mais. Tem mais nenhuma justificativa. E aí você vai fazer a tarefa da semana e a tarefa dessa próxima, porque tem uma tarefinha, né? Com certeza, porque senão a gente não cresce. Beleza? Outra coisinha que eu queria falar era sobre o relatório semanal, antes de a gente entrar propriamente no nosso treinamento de hoje. Vocês lembram que a gente tem um relatório semanal do líder para o supervisor? Todos lembram. Por que não estão dando? Quando eu não dou, agora tudo é culpa de pandemia, Mia. Negativo, porque no período da pandemia eu disse que não precisava, porque vocês não estavam se reunindo como céu, não estavam, mas agora estão se reunindo. Antes já estavam online, agora estão presencial, tem discipulado, só não tem relatório. Quando você não me passa o relatório, não passa o relatório para a sua supervisora, você está dizendo assim: olha, não quero ser supervisionado. Não quero ser supervisionado. A senhorita está me mandando online, né, pelo e-mail. Muito bem, muito joia, parabéns, está em dias, né? Não fez a tarefa semanal, mas está em dias no relatório, né? Beleza? Me passe a partir desta semana no papel mesmo. Ok? Eu tenho dado um feedback para, qual é o teu nome? Claudiane e o Wellington, né? São os que estão me dando também, vou citar nome, né? Porque são os que estão me dando o relatório também. O que é que eu estou fazendo? Estou olhando, analisando, tirando a foto, aí antes de enviar para o WhatsApp, marco ali a situação, elogio, ou então desafio, alguma observação e pá! Na mesma semana. Isso facilita
a gente ir melhorando semanalmente. Agora, eu só vou fazer isso para quem me dá relatório. Porque não dá, não tem como fazer. Então, se toquem, viu? Se toca. Beleza. Nós estamos aí na nossa agenda ficou um pouco bagunçada, né, por causa da pandemia, mas nós queremos colocar o batismo aí para dia 18 de outubro, beleza? Acho que dá, né? Tranquilo, né? Dá, todo mundo de máscara no ônibus, chega lá na chácara, todo mundo de máscara, guardada. E eu acho que vai dar para fazer legal, né? O nosso batismo aí em outubro. Então, dia 18, marque aí. O que vocês acham? Tranquilo? Tranquilo para o batismo? Acho que dá, né? Acho que uma pergunta novamente. A gente vai notar como inverno doutrinário? Vai, sim. Porque assim, como eu falei para você no começo, né? Eu uma pessoa que eu queria enviar para o batismo, mas aí eu queria botar ela no última classe que teria esse ano. Como teve a pandemia, ela passou tudo. Aí então, no caso. Certo. Mas ela já fez, inverno doutrinário. Ok. Uma coisa que a gente precisa continuar colocando na cabeça: o batismo não depende do IBL doutrinário. Sabendo, né? Ah, ok, tranquilo. Mas assim, como a gente deu uma parada por muito tempo, se tiver discípulo, né? Quem tiver discípulo que já está no ponto do IBL doutrinário, pode enviar. Eu estou querendo começar aí no próximo mês, tá bom? O IBL doutrinário. Isso. Acho que nós estamos na. Acho que é a quarta lição, né? Que nós demos. É a terceira ou a quarta. Então a gente vai prosseguir. Aí quem vai chegar agora? Depois das outras 3. Quando terminar ele das outras 3. Ok? Para não atrapalhar o processo aí. Novembro, estamos querendo fazer, entenderam, né? A nossa rede Brasil. Beleza? Porque nós temos alguns desafios aí com o nosso terreno. E é hora da gente, arregaçar as mangas e a luta. Uma Rede Brasil, ela nos ajuda bastante. Nosso próximo desafio é a questão da documentação, e estamos só aguardando aí o retorno, conversar aí com a nossa pastora aí para o dia que vão fazer uma Assembleia Geral lá, para poder agilizar as coisas. Beleza? Então, 13 de novembro, anote aí, nossa Rede Brasil. 18 de outubro, o nosso batismo. E próxima semana, domingo, agora, anote aí. Rede Brasil, dia 13 de novembro, um sábado, 13 de novembro. Batismo, 18 de outubro. E domingo, esse próximo domingo aí, anote aí, domingo próximo. Quanto é o do mês? 16. Aí bote bem na frente. Vou entregar meu relatório semanal. Anote. Joia. Formadores de heróis. Somos os formadores de heróis. Por que formadores de heróis? Nós tínhamos um vídeo, só que como o Wellington está no serviço, não tem como ligar o som aqui. Então depois eu passo esse vídeo aí para vocês, um vídeo muito bacana. Pena que não dá para passar, mas enfim. O que significa isso? Formador de heróis. Pegaram na passada? Não, né? O que significa o formador de heróis? Eu falei isso. É abrir mão
de ser o herói para fazerem os outros brilharem. Abrir mão de ser o herói para fazer os outros brilharem, para fazer os outros ser os heróis. Mesmo? Amém. Qual o nome? Qual o nome do livro? Sim, ok, sei qual é. Exatamente, esse é um segredo muito grande dos formadores de heróis. Não livro. Sim. O que eu estava lendo era esse. Não, esse livro ele é ótimo, maravilhoso esse livro. Então, o formador de herói, ele não se coloca no centro. Ele não é o herói, ele está ali para facilitar outros a serem os heróis. E é isso que a gente precisa fazer. Amém? Vamos ler juntos aí João 14, versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Jesus estava falando sobre isso. Ele disse: olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Vocês vão ser até mais heróis do que eu, nesse sentido, né? Por quê? Porque Jesus formou 12, ele impactou a sua geração, mas os discípulos dele foram em lugares onde Jesus nunca foi, tocaram vidas que Jesus nunca tocou, entende? O trabalho deles multiplicou tanto que chegou até aqui, chegou até nós. Vocês lembram da nossa avaliação sobre o nosso nível? O nível 1 e 2, eles se colocam no centro. É eles que fazem tudo, o pastor que faz tudo, o líder que faz tudo. Nós nos colocamos ali no nível 3, não foi? Vocês lembram? Até mesmo no nível 3, nós ainda estamos assim, sendo os heróis, porque a gente dá pouca ênfase na formação de novos líderes. Se a gente quer chegar em qual nível? No nível 4. Se a gente quer chegar no nível 4, que é o nível da multiplicação, a gente precisa também multiplicar líderes. Não multiplicar somente discípulos, mas focar em multiplicar líderes. Amém? Beleza? Multiplicação, queridos, não acontece sozinha. A multiplicação em qualquer nível não acontece sozinha. Se não escolhermos fazer, ela não acontecerá. Se a gente não escolher fazer, a multiplicação ela não vai acontecer sozinha. Isso é muito importante. Aí o segredo é exatamente esse: abrir mão do sucesso em benefício dos outros. Eu te pergunto, você está preparado para deixar de ser o herói para fazer outros ser os heróis, como Jesus fez? Não é fácil isso, porque a gente quer estar no centro, a gente quer fazer. Então a gente precisa estar preparado para isso, para ver o seu discípulo fazer o que você faz e fazer coisas ainda maiores. Você está preparado para ver seu discípulo crescer mais do que você lá na célula? Para ver seu discípulo que você formou se multiplicando seis vezes, enquanto você multiplica só 5? Puxa, meu Deus, aquele ali que é supervisor, daquela supervisão enorme, fui eu que formei ele. Ainda bem que eu também sou supervisor com uma grande supervisão. Mas assim, a gente precisa estar preparado para isso, para os nossos discípulos crescerem mais do que nós. É isso que Jesus fez.
Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre algumas coisas que vão nortear a nossa vida e vai fazer com que a gente seja impactados nessa formação de heróis. Eles são os heróis, beleza? Eu digo, eu e a pastora Luísa, que vocês são os heróis. Agora vocês têm que olhar para os discípulos de vocês e dizer: vocês são os heróis. Entende? Sempre tem essa mentalidade que não depende de mim. Gente, se dependesse de mim e da pastora Luísa para pastorear essa igreja tão bem pastoreada como é, nós não conseguiríamos. Só é bem pastoreado por causa de vocês, que são os heróis, que estão lá no cuidado, que estão pastoreando de perto, que estão cuidando, que estão ouvindo. Quando chega aqui, são os casos maiores, como lá no caso de Moisés, não é? Mas as coisas menores, vocês já, né, resolveram. Então vocês são os heróis. Palma para vocês. Que maravilha. Agora, para a gente fazer isso, gente, olha, meu Deus do céu, esse treinamento ele é muito importante. Não perca nadinha desse treinamento. Para que isso aconteça, gente, olha só, mude a sua forma de pensar, se desfazendo de crenças limitadoras. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Se a gente pensa do mesmo jeitinho que a gente sempre pensou, a gente sempre vai ter as coisas que a gente sempre teve. A gente precisa começar a pensar diferente. A gente não pode ficar dentro de uma caixinha. As coisas sempre foram assim. Tem que ser assim. E sempre vai ser assim. Então a gente não vai sair do nível 3 se ficar com esse tipo de pensamento. Porque esses tipos de pensamentos, eles são o quê? Limitadores. Eles limitam o nosso crescimento. Eles limitam o nosso crescimento como pessoa, como célula, como igreja, como reino de Deus. Então a gente precisa mudar o nosso pensamento. Amém? Amém. Se desfazendo desses pensamentos, dessas crenças que limitam os nossos pensamentos. Olha o que diz Mahatma Gandhi. Gandhi diz o seguinte: nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações, estas ações repetidas se tornam o quê? Hábitos, e estes hábitos formam os nossos valores, e os nossos valores determinam o nosso destino, o nosso futuro. Tudo tem que começar aqui, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos. A gente precisa começar a pensar de forma diferente. Amém? 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 Amém. Então, como pensam os formadores de heróis, Marinaldo? Eu vou lhe dizer agora, não é? Como é que pensam os formadores de heróis? Onde estão os formadores de heróis? Estão lá na rua? Não. Estão lá na Assembleia? Não. Estão aonde? Batista. Que Batista? Diz aqui, está aqui, sou eu. Então, como você pensa? Como é que pensam os formadores de heróis? Eles pensam assim: pensamento de multiplicação. Como? Né? Pensamento de multiplicação. Esta é uma mudança, queridos, de pensamento. Pense sempre nisso, em multiplicação. Aqui a gente pensa pouco em multiplicação, e é por isso que a gente precisa mudar essa cultura nessa igreja. Eu falei um pouquinho da vez passada. A gente se acostumou a não multiplicar, gente. E a gente precisa arrancar isso do nosso meio.
do nosso pensamento, das nossas crenças, do nosso coração, arrancar esse pensamento de falta de multiplicação. A gente se acostuma a passar o ano todinho em cima da multiplicação, misericórdia. Precisa pensar todos os dias sobre multiplicação, multiplicação, multiplicação. Isso tem que ser a nossa música, tem que ser o nosso café, o nosso lanche, o nosso almoço, o nosso lanche de novo, o nosso jantar. Dormiu, nosso sonho. Acordou, multiplicação. Dormiu, multiplicação. O tempo todo, Enaldo. Me dá 1 quilo de tomate. Muito bem, está aqui o seu tomate. Multiplicação. Cebola, multiplicação. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplicação o tempo todo. Amém? Temos que pensar nisso. Temos que mudar a nossa crença, os nossos pensamentos. Nós precisamos deixar de pensar na adição, porque nós estamos na adição. De vez em quando converte uma vez ou outra. Precisamos tirar essa mentalidade do nosso meio. Estão preparados para isso? De verdade? Eu não olho o tamanho que nós somos e quantas pessoas estão se convertendo. Eu olho muito além disso. Nós vamos crescer. Nós estamos crescendo. Quando a gente vem para um treinamento, quando a gente está participando de um treinamento, a gente está crescendo. E o nosso pensamento, com o pensamento de multiplicação, a gente vai longe. A gente deixa esse pensamento de adição. Comece a pensar que é possível. Pense do dia e noite e vá atrás. Quem faz manutenção não muda de nível jamais. Se você se acostumou a fazer manutenção da sua célula, você não vai mudar de nível não. Ah, o meu nível é 1, meu nível é 2. Meu nível é 1, eu tinha 10 e agora eu estou com 7. Meu nível é 3. Eu tinha, no começo do ano, eu tinha 10 e agora eu tenho 11. Não, a gente precisa mudar isso aí. Multiplicação. Agora a gente precisa ir atrás, a gente precisa deixar de fazer manutenção das nossas células. Quem faz manutenção não muda de nível. Ficha? É assim que formadores de heróis pensam, em multiplicação. Amém? Outros estão fazendo isso, queridos. Pensa que foi à tarde que eu pensei nisso. Não. Tem outras fontes, mas tem muita coisa aqui, olha. Tem outros pensando assim, em multiplicação. Só que 70% estão pensando em quê? Em adição, estagnação, declínio. O que vai moldar o seu pensamento e o meu pensamento? A gente precisa escolher isso. Ah, mas o treinamento foi uma bênção. Nunca mais pense sobre multiplicação. A tarefa no final, eu vou logo dizer, é você pegar esse material aqui e ler todos os dias. Todos os dias, 7 dias, até nosso próximo treinamento. Você vai tirar uns 5 minutinhos ali e vai ler tudo isso aqui. Pensando, refletindo, tá, em cada ponto. Isso muda o nosso pensamento, entende? Saiu daqui, não pensou mais, não muda nada. Como é que pensa os formadores de herói? Eles pensam dando... Eu não estou ouvindo. Permissão. Esta é uma mudança de visão. Veja isso. A primeira era uma mudança de pensamento. Essa aqui é uma mudança de visão. Isto acontece quando enxergamos o potencial na vida dos nossos discípulos e damos missão para eles. Quando Jesus disse, sigam-me, eles nunca esperavam que um rabino os visse como dignos de ensino e liderança.
mas Jesus viu neles um grupo que poderia mudar o mundo. Quando a gente vai para o contexto dos discípulos de Jesus, um rabino, ele escolhia a pessoa que se destacava nos estudos das leis de Moisés. Então, desde criança, a pessoa estava ali estudando, chegava a um nível que ele tinha o seu mestre, o seu rabino. O rabino escolheu: você se destacou legal, você é meu discípulo, você é meu discípulo, você. Então eram escolhidos aqueles que se destacavam. Então eles tinham um rabino, ou um rabi, ou um mestre, como Jesus. Só que Jesus chega e faz tudo o contrário. Jesus pega aqueles que estavam pescando, não tinha nada a ver com os rabinos lá da grande religião. Ele pega aqueles que todo mundo rejeitou. Aqueles discípulos achavam assim: eu nunca vou ser escolhido por um rabino, porque isso na lei judaica, isso era um privilégio muito grande, ser escolhido para ser o discípulo de um rabino. Mas eles já tinham passado da fase, eles não esperavam mais isso. Aí Jesus vem como mestre e escolhe aqueles 12, ensina eles, para eles transformarem o mundo. Isso aqui é uma mudança de visão, e nós precisamos ter isso também. Às vezes a gente olha para a nossa célula e diz assim: ele não vai dar nada, aquela ali também, essa ali, que eles não dependem só de nós. Se Deus deseja usar aquele ali, tu pode ter certeza que ele vai explodir. Não despreze ninguém. Tenha a visão na permissão. Comece a permitir que ele faça alguma coisa. Pastor, ele tem que dar o estudo da célula? Existem os critérios, mas existem coisas que não precisa ser um discipulador para fazer na célula. Todo mundo deseja ser útil, queridos. Se tem alguém na célula que não se sente útil, ele pode até querer sair da célula. Dê permissão a ele fazer alguma coisa. Faça a lista de lanche. Eita. A lista de aniversariante. Eita, que bacana. Arruma as cadeiras. Vamos fazer o painel junto comigo. Vamos ali visitar. Vamos ali. Então a pessoa se sente útil, entende? Então dá permissão para que ela cresça, para que ela avance. Assim pensam os formadores de heróis. É assim que vocês pensam? Sim? Amém? Credo, parece que bateu assim. Tá. É assim que vocês pensam? Sim. Amém. Tá. Glória a Deus. Como é que pensam os formadores de heróis? Multiplicando discípulos. Eles pensam multiplicando discípulo. Esta é uma mudança no compartilhamento. Compartilhe. O ensino revolucionário é quando eu, como líder, eu faço discípulo também. Porque a gente só quer: meu velho, não trouxe nenhum discípulo, não trouxe nenhum oicóis, mas a gente mesmo não faz. A gente não visita, a gente não tem novos discípulos. Querido, se a gente não faz, eles não vão fazer. Entende? O maior ensino é pelo exemplo. Assim, poxa, Naldo, só viu sempre a gente trazer o oicóis, não traz um oicóis também? Fica exigindo para a gente trazer o oicóis? Eu também não vou trazer não, ele também não traz. Agora, deixa, que não é o teu caso, né, Naldo? Não. Aí, eita, ó, meu líder trouxe um oicóis. Eita, olha, querido, ore comigo pelos meus 2 oicoses, eles estão assim. Puxa, meu líder tem um oicose, eu também preciso ter. Eita, que o oicose do meu líder se converteu, eu também preciso de um oicose para ele se converter. Então isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, de pensamento. Porque às vezes a gente só quer estar ali como chefe, só mandando fazer, mas a gente mesmo não faz. Beleza, gente? Então, multiplicando discípulo a partir da minha vida, eu preciso me multiplicar. Eu preciso me multiplicar como pastor.
Vem pedir, Senhor, me dê pastores aqui. Obrigado, filho. Senhor, me dê pastores. Eu preciso me multiplicar como pastor. Nós precisamos nos multiplicar como igreja, fundar outras congregações. Precisamos disso. Para isso, precisa ter pastores. Eu preciso me multiplicar como supervisor. Eu preciso me multiplicar como líder. Eu preciso me multiplicar como discípulo. Viu? Tanto que eu preciso me multiplicar. É mais do que vocês, com certeza. Queridos, e esse é um ensino que Jesus nos ensina. Amém? Amém. Como é que os formadores de heróis pensam? Eles pensam ativando dons. Esta é uma mudança de bênção. Abençoe. Sabe o que é isso? É você almejar, é você querer, é você sonhar, impor as mãos sobre o próximo líder da sua célula, sobre seu discípulo, sobre sua discípula que você gerou, que você está treinando, e chegou o grande dia da multiplicação, e agora você vai, Senhor, abençoa em nome de Jesus, envia para outra célula. Gente, isso é tão gostoso, isso é tão bom, isso é maravilhoso. Amém? Jesus diz, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, agora eu fico com essa autoridade. Foi isso? Foi? Não. Agora vão e façam discípulos. Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa bênção, agora eu estou abençoando vocês, para vocês também fazerem discípulos. E não termina bem aí. A nossa tarefa de abençoar aqueles que nós enviamos continua, orando por eles, abençoando eles, porque às vezes o líder, aqui não, mas ele multiplica e só ele quer crescer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a tua multiplicação ela só dá certo, só deu certo se a outra célula multiplicou também. Se você multiplicou e a outra célula não deu certo, você não multiplicou, você mutilou a sua célula, não multiplicou, só mutilou, partiu no meio, foi um pedaço para um lado, outro para outro. Mas eu não cresço, o outro também não cresce. Foi multiplicação? Não, isso não é multiplicação. Por isso é muito importante a gente ter a consciência de que a minha próxima célula, ela precisa dar certo. O meu discípulo precisa dar certo. A minha discípula precisa crescer, multiplicar, como eu estou multiplicando. Quando ela multiplicar de novo, e as outras duas derem certo, aí eu digo, eu multipliquei bem. Não está gravando? Célula de Claudiano, meu Deus do céu. Entende? Não é só multiplicou e jogou para lá, não. Continue abençoando, continue orando, continue investindo naquela pessoa. Ela vai crescer e ela vai multiplicar bem, e a outra célula está multiplicando ela também. Aí você diz assim, ele aprendeu comigo a multiplicar. Amém? Isso é show de bola, gente, quando a gente começar a experimentar isso, gente, a gente nunca mais vai querer passar um ano sem multiplicar. Nunca mais, porque isso é tão gostoso, isso aí, assim, sabe, mexe com a gente. Eu estou falando, gente, isso é uma realidade, isso não é uma utopia, isso não é coisa de outro mundo, isso não acontece só lá na Paz de Fortaleza. Isso acontece em São Luís do Maranhão, com pessoas improváveis, que o Senhor está levantando para mover essa geração. Amém? Eu acredito em vocês. Vocês são os heróis de multiplicação. Amém? Só estou olhando o olho de vocês, mas eu acho que está tudo legal aí, né? Vocês estão com um sorriso no rosto, não é? Atrás dessas máscaras tem muito sorriso, muito dente para mostrar. Aleluia! Como
queridos, que os formadores de heróis pensam? Eles pensam Construindo o reino. esta é uma mudança na contagem. Conte. Isso fala de você investir em todos, mas ter um olhar diferenciado para aqueles que trazem ou que têm o reino de Deus em primeiro lugar. Nós temos uma célula que tem 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, irmã Cláudia, tem 5 pessoas que dão a vida. Tem 5 pessoas que elas buscam em primeiro lugar o reino de Deus, porque elas sabem que as outras coisas serão acrescentadas. Você cuida das 15, mas investe pesado nessas 5. Doe mais para essas 5. Se doe para ela, porque essas 5 elas vão se multiplicar em mais 5, em 10, em 50. Que sabe qual é às vezes o nosso grande erro? É que tem 5 muito bem, vamos aqui botar para 10, né? As 10 virgens. Tu tá rindo, Cláudio? Tá, não serve. Traz uma máscara, quase me pegou. 5 prudentes, 5 nércias. As 5 prudentes são aquelas que te ajudam, que é pau para toda obra, que estão ali disponível. Olha meu líder, olha minha líder, você precisar, eu estou aqui, vamos discipular, vamos visitar, eu estou orando por você, eu tenho oicós, e papapá, e aí, beleza. Só que essas 5 aqui, você manda mensagem, elas não respondem. No grupo elas não dão uma palavra. No dia do líder elas não te honram. Sim. Aí sabe o que a gente faz? A gente deixa as 5, nossa energia todinha aqui para essas 5 aqui, ó. Aí aquelas ali que estão precisando de alimentos ficam lá. Aí sabe quando a gente multiplica? Nuquinha. Porque a gente deixou de investir no melhor que a gente tem. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar as 5, entende? Mas a gente precisa investir muito nessas 5 aqui. Porque essas 5 aqui bem investidas, elas vão te ajudar a cuidar dessas aqui. Aí sabe o que você faz? Deixa as 5 aqui, cuida das 5, dessas outras 5 aqui. Se desgasta. Cuida das 5, dá uma para cada, né? Ó, você cuida daquela, você cuida daquela, você cuida daquela. Eu cuido de uma e eu vou cuidar de vocês 5. Aí o negócio anda. Amém? A gente precisa enxergar isso dentro da nossa célula. Cada célula aqui tem uma realidade diferente. Mas eu sei que isso aí acontece na maioria das células. Então, o formador de herói, ele precisa pensar construindo o reino. É uma mudança na contagem. Desde contar apenas os discípulos, comece a contar pessoas que estão crescendo, avançando, e principalmente os futuros líderes. Essas 5 questões aqui, como a gente precisa pensar, elas devem ser acompanhadas com uma pergunta. A grande pergunta é essa aqui: estou tentando ser o herói ou estou tentando formar herói dos outros? Entende? Vou passar esse material para vocês. Vocês vão ler durante a semana e vão ler no outro dia de novo. Vocês vão ficar fera. Tem um quadro que eu não vou dar ele agora. Vocês vão olhar aqui. Prática